Hoje tem Ceará e Brusque, o Ceará buscando confirmar o que é muito fácil de imaginar, e eu acho que está muito próximo do Ceará, a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, lembrando, o Ceará venceu por 2-0, hoje pode até perder por um gol de diferença, que estará às oitavas de final da competição. Falando sobre isso, Ceará e Fortaleza já está garantido porque foi campeão da Copa do Nordeste no ano passado, e o Ceará e o Fortaleza podem ser os únicos representantes nordestinos na Copa do Brasil, que é muito legal, que mostra também e é mais um indicativo da força do nosso futebol. Aqui comigo o Caio Costa, tudo bem, Caio? Boa tarde para você. Boa tarde, José. Boa tarde a todo, tudo certo, né? Maravilha. Expectativa para o jogo de hoje, também tem Grenal aqui na TV Jangadeiro hoje, é legal lembrar disso também. Claro. E, claro, vamos prestar muita atenção no Ceará, se ele consegue confirmar a vaga, acho que o termo é esse, é confirmar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, afinal a vantagem é muito grande e a vantagem técnica também é grande. O Ceará é mais time do que o Brusque. Bom, e a partir de agora você pode interagir também lá nas nossas redes sociais, porque a pergunta é o seguinte, inclusive eu vou botar o Danilo nessa discussão. Antes, porém, vamos aí dar uma olhada nas imagens do treino do Ceará, até para o Danilo também, para o Caio comentar, e no nosso Instagram também vai estar lá. Daqui a pouco eu comento sobre isso, sobre a enquete que está no nosso stories lá no Instagram. Mas hoje o Ceará encara a equipe do Brusque, Danilo Queiroz. Você, já vou convocar o Danilo. Você tem ideia do time do técnico Guto Ferreira hoje? Vai com força máxima, Danilão. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, José. Boa tarde, Caio. Boa tarde ao Trovão, ao Anderson, ao pessoal bom aqui que participa conosco. Olha, José, é um mistério total, porque o Guto pode ter retornos, pode ter o Charles de volta, pode ter o Vina desde o início, coisa que em Brusque não aconteceu, mas ele pode também poupar alguns atletas por desgaste. Mas eu já trago de primeiro uma ótima notícia. Os exames feitos no lateral direito Samuel comprovaram que ele não tem nenhuma lesão, ele não tem um problema clínico de lesão, ele tem apenas um desgaste. Ele pode ser poupado hoje, mas ficaria disponível a partir do próximo domingo, que é uma ótima notícia, porque o departamento médico estava com muito receio de haver uma lesão e aí o Samuel ficar fora algumas semanas dos treinamentos. O que passa a ser mais uma dúvida, Jussi, porque o Guto pode contar com o Samuel, sim, apesar do desgaste, se ele optar, ou pode contar com o Eduardo, e eu até entendo que o Samuel é um atleta tão importante para o futuro do Ceará, dentro dessa competição, e na competição Campeonato Brasileiro, e na competição Campeonato Cearense, que vai ser decidida a partir da próxima quarta-feira, que a tendência do Guto Ferreira é poupá-lo e jogar com o Eduardo. E nos outros setores tem muitas opções, né? O Klaus, por exemplo, está à disposição, pode inclusive jogar nessa partida. Então, há muitas opções aí e é o Guto quem vai tomar essa decisão, claro, com todas as informações que vêm dos seus assistentes, dos seus assessores, do pessoal do departamento médico, do departamento físico, da fisiologia, porque hoje a ciência atua muito forte no futebol. 3466-2040 é o nosso WhatsApp. Valeu, Danilo. Daqui a pouco a gente volta contigo. Mas a gente continua falando sobre o Ceará. Se você é técnico do Ceará fosse, claro que isso não é decidido apenas pelo técnico. Ele não acorda e diz, hoje eu vou colocar o time reserva. Hoje dá para ir com um time mesclado, um time misto. O que você faria, Caio? Claro, tomando por base o que a fisiologia fala, o que o departamento médico fala também, mas você pouparia alguns jogadores hoje, porque o Ceará tem uma sequência, vem numa sequência muito desgastante e tem um jogo muito importante no domingo. Eu acho até que pegando uma coerência do primeiro jogo, por exemplo, quando ele não coloca o Vina desde o início, se ele já fez isso no jogo de lá, é natural que faça no jogo daqui também. Não estou dizendo desconfigurar a equipe toda. Mas, por exemplo, se o Samuel estava sob risco de lesão, eu viria com o Eduardo. Tem uma questão do negócio dos volantes, né? Você poderia querer poupar o Charles, que é um jogador fundamental no sistema de jogo do Ceará, mas ele estava com o Fabinho lesionado, talvez o Martã não entrou bem contra o Bragantino, queira ou não, a vaga ainda não está 100% assegurada, tem lá seus 70%, 80% de assegurada, mas sempre o jogo eliminatório convém ter uma margem de segurança, não atrapalhar muito, então se ele não tem dois volantes inteiros, ele acaba tendo que usar o Charles. Fernando Sobral, por exemplo, um jogador que tem uma minutagem altíssima, tanto é que não começou o jogo contra o Red Bull Bragantino. Vê como é que está o Sobral. E eu falo isso muito em cima de uma questão. Tem muito torcedor pensando na quarta-feira, na final do estadual, e a gente sabe que a rivalidade é muito grande. A gente sabe que vem ainda a questão que o Ceará venceu os últimos 2 clássicos rei, então o torcedor quer isso.
Mas, por exemplo, domingo é um jogo que é confronto direto na briga, em teoria, para não cair. É um Ceará e Goiás. O Ceará, das últimas 2 vezes, os 2 times mais relacionados com a briga para não cair, que enfrentou, ele não ganhou. Pelo contrário, ele teve atuações muito ruins contra o Sport e contra o Red Bull. Embora para mim o Red Bull não, de fato não brigue, mas nesse momento ele está brigando contra o rebaixamento. Então é um jogo que os 3 pontos são quase que necessários. Então se der para dar uma revezada, dosar alguns jogadores para chegar contra o Goiás com todo mundo tanque cheio, é ótimo. Mas eu entendo que o treinador tem medo, porque jogo eliminatório tem nuances, uma expulsão muda o desenho do jogo, não existe torcida no estádio. Então você não pode desconfigurar muito o time, mas alguns atletas, se estiverem perto do limite, eu daria um tempo, colocaria um pouco de rodízio, até deixava no banco, não estou dizendo deixar fora do jogo não, fazer o que fez com o Vina lá em Brusque. No segundo tempo deu para colocar e ele decidiu o jogo. Você tem a opção dele, mas talvez não para 90 minutos. Daqui a pouco a gente vai ver o Stories, que é exatamente falando sobre isso. Se você, torcedor técnico do Ceará, fosse, você pouparia ou não pouparia os jogadores para o jogo de hoje contra o Brusque, uma vez que o Ceará pode até perder por 1 gol de diferença? A Cláudia está falando aqui no nosso WhatsApp, que diz, olha, o Ceará precisa abrir o olho, ela acredita que vai ser 2-0 para o Ceará. Ela está falando que não tem que descuidar não, né? Ela manda boa tarde para todo mundo. Cláudia da Aldeota tem uma tá questão participando com a gente importante, aqui. né? Que são 3 jogos seguidos, mas são 3 jogos em Fortaleza, né? Não tem viagem, isso diminui, a gente sabe muito o desgaste dos atletas. Lá em Brusque, o Ceará venceu por 2-0, né? A gente tem aí os gols da vitória alvinegra e lá o Ceará conseguiu essa vantagem que é muito confortável hoje. Isso aí é outro detalhe, tá? O Ceará lá quebrou uma sequência de 100% de aproveitamento do Brusque. Sim, O Brusque tinha 100% de aproveitamento. Por isso falta um cabelinho de sapo, Caio, para o Ceará se classificar. Você tá bem, hein? Você tá na fase inspirada, hein? Mas olha, o engraçado agora, por outro lado, tem um outro aproveitamento de 100% a ser defendido, né? O aproveitamento do Guto Ferreira em jogos eliminatórios pelo Ceará. É bem verdade que são competições diferentes, nível de adversários diferentes, mas ele mantém. Embora, Caio, se você conversar com o Guto é o seguinte, se não tiver nenhuma lesão, nenhum problema, 0-0, estamos classificados, eu pego. Beleza. E vou pro jogo de domingo contra o Goiás com todo mundo inteiro, né? Vale mais pela curiosidade, porque o importante é se classificar, independente da porcentagem de aproveitamento de classificação. Esse jogo você vai acompanhar lá nas nossas redes sociais e na Jangadeiro Band News FM, com o comentário do Caio. O Caio vai estar lá hoje também. O Alessandro Oliveira e também o Danilo Queiroz. O Eduardo Truvão, o Ceará tem, em uma semana, 3 competições diferentes. Tem hoje Copa do Brasil, fim de semana, no domingo, Campeonato Brasileiro e na próxima quarta-feira tem a primeira final do Campeonato Cearense. Essa é a questão, Truvão. Não dá para também exigir que os caras estejam 100% sempre em todos os jogos, porque isso é humanamente possível. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde ao Caio, boa tarde à galera toda que está com a gente em mais um Futebolês. Eu costumo dizer o seguinte, jogador de futebol não é boneco de videogame, né? São seres humanos, os caras treinam à exaustão, o Ceará vive essa maratona não só de jogos como de viagens, desgaste dobrado, tem o desgaste emocional pelo jogo hoje, no caso contra o Brusque, eliminatório. Aí depois você volta as atenções para uma Série A, que ninguém precisa aqui mais falar sobre a dificuldade que é jogar um campeonato desse, e depois já esse primeiro jogo do Campeonato Cearense na final contra o Fortaleza. Então mais uma semana no calendário alvinegro para o time se preparar, porque além da dificuldade dos jogos, dos adversários, tem toda essa questão, viagens, calendário apertado, emocional sempre lá em cima, são 2 jogos eliminatórios importantíssimos que o time tem pela frente. Então o Ceará tem que equilibrar tudo isso para conseguir entrar em campo, prestando atenção sempre naquela partida da vez, concentrado na partida da vez, para desempenhar um bom futebol e aí ficar mais fácil, ficar meio caminho andado de conseguir bons resultados. Não pode pensar em tudo junto, os 3 jogos de uma vez, mas também não dá para esquecer que depois do Brusque tem esses 2 compromissos para lá de complicados, né? Exatamente, eu estou vendo aqui muita gente com um pezinho atrás, está falando o seguinte, vamos poupar não, porque pode ser, o Ceará pode ser surpreendido pelo Brusque. É legal, né, o torcedor ter esse respeito também. Eu acho que vem um pouquinho do resquício da derrota do final de semana também. Você acha, cara? O time ter tomado 4 gols, tudo que bem, não é uma coisa habitual. A derrota então, tudo bem, mas o 4 pesou. Pode ter um pouco pesou, disso, né? Quem falou com a gente sobre essa sequência também em 3 competições diferentes foi o Bachola, né? Isso. O Felipe conversou com a gente.
A gente vai ouvir o Felipe Bachola. Não dá muito tempo para pensar, mas nós temos que virar essa chave. Quarta é uma outra competição importantíssima, é um jogo que decreta a nossa classificação, a gente conseguindo um bom resultado. Aí depois a gente pensa no brasileiro e assim sucessivamente, né? Faz parte, mas de uma certa forma é bom porque é sinal que nós estamos caminhando bem em todas as competições, né? Então nós temos o meu pensamento é entrar com força total em todos eles, né? Obviamente que tem todo um staff aqui, comissão, fisiologia, os físios, né? O pessoal está sempre fazendo as avaliações aí, pré-treino e pré-jogo, vendo quem está em condições para poder atuar e dar o máximo. Então eles vão vendo que realmente se caso algum atleta ainda não consiga, não está 100% para jogar, vai ter outra à disposição, o grupo é bom, é recheado de bons jogadores e está todo mundo preparado. É isso aí, tem que estar todo mundo preparado mesmo. O Ceará, repito, tem 3 competições em uma semana. Hoje, Copa do Brasil, fim de semana brasileiro e no outro meio de semana tem Campeonato Cearense, a primeira final contra a equipe do Fortaleza. E a gente perguntou, né, pelo desgaste, pela sequência de jogos. O Ceará teve viagem também, foi de Brusque para Bragança Paulista, volta para cá. De qualquer maneira, como o Caio lembrou, são 3 jogos em casa, em Fortaleza, pelo menos isso, né? E a gente fez essa pergunta lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram. Dá uma olhada, tá dividido aí, ó. Você é a favor de o técnico Guto poupar os principais jogadores no jogo de hoje contra o Brusque ou em um outro momento? Difícil poupar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. O Ceará precisa mesmo vencer e final contra o Fortaleza, obviamente, não vai poupar ninguém, né? Então o Ceará poderia poupar hoje contra o Brusque, dada a relativa vantagem que o time tem. Não está classificado, é bom que se diga. A gente sabe que futebol é um bicho, é um brinquedo do cão mesmo. Futebol, e você não pode achar que está tudo resolvido não, porque pode ser surpreendido, né? Claro. Você no jogo eliminatório, então, com as nuances, uma expulsão muitas vezes pode mudar o jogo, um erro individual. É claro que também a gente não pode negar que a vantagem é bem expressiva, né? Não é toda vida que você chega para um jogo de volta de partida eliminatória podendo perder um jogo de 1-0. Aliás, esse ano mesmo isso aconteceu com o Ceará na final da Copa do Nordeste, né? Fez 3-1 no primeiro jogo contra o Bahia, poderia até perder o segundo jogo por um gol de diferença, acabou vencendo e confirmando o título, né? Olha que aqui. É o que o torcedor espera hoje, né? Claro. Olha aqui que mandaram aqui, ó. O John, deixa eu ver qual é o bairro dele aqui, ó. O John é do Canidezinho. Olha o que aqui o John faz comigo, cara. Tem como mostrar, Xandão? Tem como fechar aqui? Ainda colocou assim, penteado top, viu, José? Tá bem, né, John? Depois a gente conversa. Um abraço aí e obrigado pela foto, pela interação.